Olá! Estamos começando então mais um vlog aqui do Obedição Literária. Seja bem-vindo se você é novo por aqui. Eu sou a Gisele e esse é um vlog muito especial porque é o vlog do meu aniversário. 31 aninhos, gente, quem é que fala? Eu não sou a pessoa que mais gosta de comemorar aniversários. Eu era bem pior antigamente, eu não gostava nem de falar no assunto, mas agora eu acho que eu tô aceitando um pouquinho mais, tô até ali planejando um piquenique, planejando algumas coisas legais. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, então, como vai ser esse dia. Só que eu acho que esse vlog, ele vai levar um tempinho pra ir ao ar, porque eu quero ler 2 livros nesse vlog, pelo menos, registrar, né? Eu acabei de gravar a tag dos 50%. Aí, eu vou falar pra vocês qual que vai ser minha TBR da MLI, mas talvez quando esse vlog ele for ao ar, já vai ter até acabado. Eu montei a minha TBR, mais ou menos, porque eu acho que eu vou colocar mais alguns contos ainda depois. Mas assim, por cima, eu escolhi alguns desafios, né? Continuar ou terminar uma série. Eu coloquei então que eu quero ler Ladrões de Sonhos, da Meg Stiefvater, porque eu comecei a saga. Gente, eu não terminei ainda essa saga dos Grandes Corvos e eu preciso de um empurrão, então eu coloquei aqui nessa TBR. Aí, o próximo desafio que eu peguei, então, deu uma segunda chance para um autor. O autor aqui não gostou tanto. Eu coloquei Era Uma Vez um Coração Partido. Eu lembro que eu já comecei a ler Caraval numa época que eu tava muito empolgada pra ler coisas assim de circo. E eu lembro que eu comecei a ler, estranhei um pouquinho e deixei ali. Eu nem coloquei como abandonado porque acho que eu nem cheguei nos primeiros 20%, assim, né? E aí foi ficando, eu não dei continuidade, né? E aí eu peguei então agora esse livro do Era Uma Vez o Coração Partido, porque tem muito hype, né? E eu quero ler livros hypados no TikTok de fantasia. E quero ler livros de romance com fantasia também esse mês, né? Todo mês eu faço uma temática. Essa vai ser a temática do mês. Aí, um livro lançamento. Nos últimos 6 meses, eu coloquei a minha leitura atual. Eu falo MLI, mas na verdade eu fiz essa TBR aqui pro mês inteiro de julho, tá? Porque eu não consigo ler 3, 4 livros na MLI, tipo, em 15 dias. Então eu aproveito e monto a TBR, assim, do mês, seguindo, então, esses desafios. E aí, o livro lançamento, eu peguei Trés, que é a minha leitura atual, mas eu tô lendo bem pouquinho. Eu tô lendo aqui, ó, eu tô na página 70 ainda. Um livro com menos de 500 avaliações, eu peguei esse livro aqui. Ai... que é A Ilha Perdida Ghost Truck, não sei se é assim que se fala, mas eu tô muito empolgada pra ler esse livro aqui. É a mesma autora de Crônicas das Sombras, que eu adoro o livro. Então coloquei esse também na TBR. Acho que esse não tem romance, mas não tem problema. E aí, pra finalizar, um livro com um protagonista adulto, né? E aí eu tava querendo, na verdade, uma categoria pra enfiar esse livro aqui, que é o Fort Wing, então, né, da Rebecca Yarros. E eu preciso ler esse livro, tá todo mundo falando desse livro. O que volta, então, na questão de que esse vlog vai ser meio demoradinho, porque eu quero ler 2 livros com vocês, né? Que Era Uma Vez um Coração Partido, que eu já comecei. Depois eu vou ler, então, o Fort Wing. O que acontece? Eu não gosto de ler inglês. O meu inglês, ele é super enferrujado. Eu leio, assim, extremamente devagar em português e em inglês é mais devagar ainda. Mas eu vou tentar. Eu consegui o audiobook do livro. E o audiobook eu sei que ele me empurra um pouquinho mais. Ele faz eu ler um pouquinho mais rápido. Então vai ser um desafio interessante. Eu espero que eu consiga. Nossa! Era Uma Vez um Coração Partido, então eu já comecei. Eu tô lendo no Kindle também. E tá sendo, assim, interessante. Eu acho que eu tô me interessando mais por esse livro do que eu me interessei por Caraval, né? A gente conhece uma personagem que chama Evangeline, e ela tá procurando a porta do Príncipe de Copas, né, que é um arcano ali do baralho, né, e ela consegue encontrar e ela consegue abrir e entrar ali de uma forma meio inusitada, né. E aí ela tá bastante empenhada, então, em conseguir a ajuda de um arcano, porque ela teve o coração partido, né, ela gostava ali de um jovenzinho, e esse jovenzinho, ele apareceu assim, tipo, de um dia para outro, noivo da própria irmã. E o casamento tá prestes a acontecer e ela não quer que esse casamento aconteça, né? Então ela vai atrás desse arcano, consegue ali encontrar a porta para sua igreja e ela quer então fazer esse pedido para ele impedir então o casamento do jovenzinho, então, que ela ama
com a própria irmã postiça, porque não é irmã de verdade. Eu tô pegando bastante elementos dessa história, não sei se eu tô falando besteira, mas que me lembra bastante a Cinderela, sabe? Porque ela tem uma madrasta, o pai morreu há pouco tempo, e a madrasta, assim, meio que tá tirando as coisas dela pra dar pra filha, né? Então, tem várias coisinhas, assim, que eu tô pegando que me lembra a Cinderela. Não sei se vocês que já leram também têm esse sentimento, né? Mais uma coisa, gente, que chamou minha atenção, inclusive, né? Esse acordo que ela tá prestes a fazer com esse arcano não vai dar bom, tá? Porque tem uma frase que fala assim: os arcanos não eram perigosos porque eram maus. Os arcanos eram perigosos porque não sabiam a diferença entre o bem e o mal. Então achei essa frase interessante. Tô meio assim, encucada com essa história. Ainda não sei falar muito sobre ela porque eu tô no começo, mas depois, quando eu tiver um pouco mais pra falar sobre ela, né, tiver mais pro meio da história, eu volto então pra conversar com vocês sobre ela. E eu acho que como eu tô lendo 2 livros, eu vou finalizar ela pra começar o outro, então pra eu poder também me concentrar melhor nele e a gente vai conversando. Sobre Era Uma Vez um Coração Partido, eu acho que é digno de nota falar que essa é uma história muito fofa, com elementos muito fofos, sabe? Parece que você tá lendo um continho de fadas. Então é uma escrita muito gostosinha, que flui rápido. Eu tô assim andando com a história, eu não sei qual que é o rumo dela, eu não sei sobre o que é o plot, eu não sei onde ela vai me levar e eu ainda não confio na autora pra saber se ela sabe aonde ela vai me levar. A Evangeline é uma boa personagem. Ela é um tipo de personagem ignorante. Existem 2 tipos de personagens. Existem mais, mas vamos fingir que existem 2 tipos de personagens. Aquele que ele é ignorante, e aí aos pouquinhos ele então vai tentando descobrir as coisas sobre a história, os pormenores. E tem aquele personagem que apenas é burro. Eu não sei qual desses 2 então que a Evangeline se enquadra. Espero que ela não seja burra, se ela for, eu vou ficar muito triste. Mas por enquanto é isso. É uma leitura, assim, que enche os olhos, sabe? Que é super gostosinha. Mas eu tô preocupada, porque eu não sei ainda sobre o que é a história, onde ela vai me levar. Algumas coisas, assim, me deixa... A personagem não tá muito aí, mas também é uma história que não é pra ser levada a sério, sabe? Não sei muito o que achar, mas tô preocupada. Oi, gente, já estou oficialmente mais velho. Meu aniversário foi ontem, 31 aninhos nas costas. Fala sério, não parece, né? Eu sei que não parece. Bom, mas eu vou abrir 2 caixinhas e vou falar também, concluir, dar meu veredito sobre Era Uma Vez um Coração Partido. As caixinhas que eu tenho pra abrir, oh meu Deus, é um recebidinho, então, da editora Aleph, eu acho que sei o que é. E o outro, então, é uma caixinha. É um presente da Jazz, gente. Da Jazz Lendo, minha amiguinha do coração. E ela tava com medo que fosse atrasar, mas ela me falou sobre essa caixinha. Eu fiquei morrendo de expectativa. E hoje eu falei, moça, eu vou abrir no vlog. Então, ai, nossa, eu tava doida por esse livro, meu Deus. Eu tava doida. Tcharam! Muita gente que eu vi fazendo tag do 50% colocou esse livro aqui como uma das melhores leituras. Eu tava doida pra ler. Amiga, muito obrigada. Eu amei. Tem um recadinho. Vamos ver. Parabéns, abduzida. Meu favorito pra você. Feliz novo ciclo. Te adoro. Beijos, Jess. Ai, que fofa. Obrigada, amiga. Eu amei, de verdade. Eu queria comprar esse livro no Prime Day. Eu vou ler, vou tentar ler ainda esse ano, viu? Amei. Eu vou gravar um áudio pra ela agora. Amiga, finalmente abri a caixinha. Eu tava esperando pra poder filmar, pra fazer um vlog, por isso que eu demorei. Mas eu amei, eu tava muito afim de ler esse livro. Um monte de gente colocando como melhor leitura, sabe, do ano. Então eu tava doida. Muito obrigada. Tô ansiosa pra ler. Obrigada de verdade. Amei o presente. Agora... A caixinha da Aleph é mais difícil de abrir. A caixinha da Amazon, ela é desmontável, né? Então, uma coisinha que você abre aqui e outra ali, você desmonta ela e já era. Meu Deus. Fitas e mais fitas. Deixa eu ver se eu consigo abrir já. Pronto. É o livro que eu esperava mesmo. Gente, eu tô muito também ansiosa por esse livro aqui. É uma edição super diferente. As edições da editora Aleph estão super diferentes.
esse ano. E é o Filhos da Esperança, o novo lançamento deles. Se você acha que reconhece o título de algum lugar, talvez seja pelo filme de mesmo nome que foi lançado em 2006, com direção de Alfonso Cuarón e nomes como Clive Owen e Julianne Moore no elenco. Eu ouvi falar muito bem dessa história e quero muito ler, gente. Olha que lindo, é capa dura. Quem sabe, então, em breve eu não leio e trago aí minha opinião pra vocês. Agora sim, que beleza, né, gente? Aniversário com livros novos. E eu vou falar pra vocês, então, sobre a leitura de Era Uma Vez o Coração Partido, que eu finalizei. Pelo menos uma das vantagens desse livro, dessa leitura, é que ela é extremamente rápida, sabe? Eu li muito, muito rápido mesmo. Mas, gente, é complicado, porque eu não gostei muito dessa leitura no geral. Tinha algumas suspeitas, né, como eu falei pra vocês. Eu tinha uma suspeita de que a Evangeline, ela era meio burra. E ela não só é burra, como ela é uma topeira, gente. Diversas coisas, assim, que estão na frente da personagem, tá escancarado, ela não vê. E eu não gosto de acompanhar personagens assim, me dá agonia ver esses personagens que vão levando a situação, sabe? A situação que é cômoda pra eles, mas só superficialmente, porque quando você para pra analisar, não tem nada cômodo ali. A situação tá esquisita pra caramba, tem coisas ali que envolvem você e você não vai atrás, sabe? Você deixa, assim, as outras pessoas conduzirem a sua história. Então, assim, isso eu fico meio frustrada. O personagem, assim, mais interessante que tem nessa história, que é o Príncipe de Copas, tem muito pouco dele. A parte mais legal é onde ela interage um pouco com ele, eles passam momentos juntos ali. Só que eles passam um momento junto e ela não tira nada dele, sabe? Ela não sente e fala, peraí, tem um monte de coisa aqui acontecendo que não encaixa, que não bate. Vamos conversar? Caralho. Vamos alinhar as coisas aqui, eu te explico algumas coisas, você me explica umas, mas assim, não tem essa conversa. Parece que esses personagens, assim, se conversar espana, eles têm medo de conversar. Então eu fico muito frustrada com isso, porque... Não, e outra, o personagem, ele já fala, eu não sou confiável desde o início da história. E você vai confiar no personagem? E depois que ele prova que ele não é confiável, você vai ficar... Ai, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso comigo. É óbvio, ele tá falando isso desde o início. Se você é burro, o problema é seu. Esse tipo de história me dá um pouco de agonia, porque não é só sobre a Evangeline. Todos os personagens não conversam, sabe? Quando eles vão ter uma conversa mais sincera, uma conversa que vai falar sobre... que vai além da superficialidade, que vai falar sobre os erros e defeitos e acertos dessa história, os personagens parecem que... entra em alarme, sabe? E aí eles não respondem mais por eles mesmos e eu fiquei muito estressada nessa reta final. E aí a personagem, enfim, pensa, ela tem uma atitude muito legal, que é uma atitude assim, ela por ela mesma, sabe? Eu vou fazer uma coisa e não vou precisar de outras pessoas pra fazer por mim ou me salvar. Depois que dá ruim, ela até pensa, meu Deus, preciso ser salva. Beleza. Mas pelo menos ela faz. E aí, quando ela começa a pensar e encaixar a história começa a fazer sentido lindamente. Eu falo, isso, garota, é isso aqui que você deveria ter pensado desde o início. Porque sim, gente, tava na cara dela. A história acaba. Quando a história fica interessante, quando a história finalmente vai, ela acaba. Tá escrito trouxa aqui na minha testa. Dependendo do tipo de história e do tipo do autor também, eu até gosto de ser trouxa, sabe? Eu sou trouxa feliz, mas não foi o que aconteceu aqui. Não funcionou comigo, eu não gosto desses tipos de personagens iguais a Evangeline, sabe? E foi uma pena, porque eu achei esse universo fofinho, eu ouvi as pessoas falarem, eu queria muito cair nessa hype, queria muito fazer parte dessa hype, queria gostar dessa história, porque o universo realmente encanta, é bonitinho, mas não deu, não deu. Realmente eu acho que essa autora não é pra mim, o que é uma pena, porque as fanarts são tão lindas. Sabe quando você se apaixona primeiro pelas fanarts e depois vai atrás da história? Então, é isso que aconteceu, mas enfim, não deu certo, não foi pra mim. Oi, Gisele do Futuro aqui. Eu não gosto de ficar comparando muito livros, não gosto de fazer isso, que fique bem claro, mas como eu estou um pouco revoltada com esse livro, eu vou deixar aqui então uma intervenção, porque eu li uma parte aqui desse livro que... eu lembrei, não tem como, gente, eu lembrei muito. E é uma das coisas que mais me deixou revoltada, né, no livro. Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que a Evangeline, ela é uma topeira.
ela tem muito tempo disponível e não faz nada com esse tempo, sabe? De pensar, em maquinar, em articular, em confrontar, em conversar, nada. E aqui, né, como vocês não sabem, porque eu não tô falando sobre esse livro aqui no vlog, vai sair uma resenha pra vocês sobre esse livro aqui, né? Então eu já tô preparando o terreno pra deixar vocês, então, na expectativa. Mas aqui, quem narra esse livro é o Royd, que é um personagem muito importante pro universo do Sanderson de forma geral, né? E ele tem um humor, assim, muito gostosinho. E aí, ele fala uma coisa aqui, né? Ele narra e ele fala sobre a Tress, que é a personagem central desse livro aqui, né? E ele fala uma coisa, né, no final de um dos capítulos. Ele fala assim: então, Tress deu um passo peculiar que a distinguiu da maioria das pessoas nas histórias. O ato poder-se-ia dizer que a definiu como uma heroína. Ela fez algo tão incrível que mal posso expressar sua majestade. Aí a Tress pensou: eu devia pensar um pouco mais sobre isso, pensou a garota consigo mesma, e não tomar conclusões precipitadas. Tem mais uma parte aqui que eu quero falar pra vocês. Talvez você esteja confuso com o fato de eu, seu humilde narrador, dar tanta importância a isso. Tress parou, se perguntou se não havia tirado uma conclusão precipitada e decidiu reconsiderar. O que tem? Nada especial, certo? Errado. Destruidora e desesperadamente errado. Portadores do mundo como eu passam décadas vasculhando contos populares, lendas, mitos, histórias e canções de bêbados em bares procurando as histórias mais peculiares. Buscamos bravura, inteligência, heroísmo e encontramos fartura dessas virtudes. As lendas estão apinhadas delas. Mas alguém disposto a questionar suas suposições? O herói capaz de se sentar e reavaliar sua vida? Bem, essa é uma pedra preciosa que brilha de verdade, parceiro. Talvez você prefira uma história sobre alguém enfrentando um dragão. Bem, esta não é esse tipo de história, o que torna ainda mais notável que Tress acabe fazendo exatamente isso. Mas, por favor, pare de colocar o carro na frente dos bois. Posso compreender por que você iria preferir histórias de pessoas como Linge, que tentou viajar ao redor do mundo sem um aviar. Eu, contudo, trocaria uma dúzia de Linges por alguém disposto a sentar-se por um maldito minuto e pensar sobre o que está fazendo. Você sabe quantas guerras teriam sido impedidas se apenas uma pessoa na liderança houvesse parado para pensar? Sabe? Talvez seja melhor conferir. Talvez piscar 2 vezes não seja um insulto na cultura deles? Sabe quantos romances grandiosos poderiam ter evitado a tragédia se um herói houvesse pensado: sabe, talvez eu devesse primeiro perguntar a ela se ela gosta de mim? Sabe quantas aventuras longas e arrastadas poderiam ter sido encurtadas se a heroína houvesse parado para se perguntar? Sabe, talvez eu deva conferir com bastante cuidado se a coisa que estou procurando não está comigo o tempo todo. Esse é o ponto. Estou soterrado em bravura, inteligência e heroísmo. Em vez disso, por favor, me dê um pouco de bom senso. Naquele momento, Tress foi verdadeiramente majestosa. É sobre isso. Aqui, então, eu encerro a intervenção do futuro e também os meus comentários sobre Era Uma Vez um Coração Partido. E eu já comecei a ler também Fort Wing e tá sendo um pouco difícil esse começo, gente, eu confesso. Eu caio na besteira sempre de deixar o meu inglês enferrujar. E aí, quando eu quero voltar como se nada tivesse acontecido, eu não consigo entender nenhum parágrafo, sabe? Eu leio e falo: gente, eu não vou sair daqui. E acho assim, o que eu posso falar pra vocês por enquanto sobre essa história, né? A gente acompanha uma personagem que é a Violet e durante toda a vida dela, ela esperou a Alice, uma escriba, ela vivia em bibliotecas junto com seu pai, que também era um escriba. E desde a morte dele, que ele morreu há pouco tempo, então, a mãe dela decidiu que ela vai ser não lembro o nome que é, mas é como se fosse uma guerreira que luta com dragões, que é o que a mãe é. E a mãe dela, detalhe, é uma poderosona, ela é uma general muito famosa, muito renomada, então, que monta dragões e que luta ao lado deles. E a gente tem, então, uma faculdade de guerra, que tem ali diversos postos, né? E a Violet agora vai ter que passar por um teste para se tornar, então, uma guerreira. Só que enquanto as pessoas elas levam a vida inteira se preparando para isso, a Violet, ela meio que levou 6 meses, faz pouquíssimo tempo, então, que ela começou a se preparar
para esse teste, e é um teste assim super difícil, lá nas alturas, né? A irmã dela, que é também uma guerreira, que é muito parecida com a mãe, tenta interceptar, e é muito engraçado, né? Porque ela chega e fala: olha pra ela, olha como ela é fraca. Ela não vai conseguir. Você tá enviando ela pra morte, sabe? Ela vai morrer. Só que a mãe, assim, ela não dá ouvidos, então pra irmã, muito pelo contrário, trata ela com bastante formalidade, diz que ela não vai mudar, então, de ideia. E aí a gente tem um momento super fofinho ali no começo entre as duas irmãs, né? Porque a irmã mais velha vai e ajuda ela, sabe, a se trocar, dá ali uma outra roupa, prende o cabelo dela da forma certa. Acho que uma coisa positiva, assim, duas coisas positivas. Uma coisa que eu gostei é que parece que os capítulos são bem longos, e eu prefiro assim. E eu gosto dessa relação também entre famílias, principalmente nos livros de fantasia, né? Eu tava lendo o 13 e a gente tem uma relação ali de família super bonitinha, super fofa, que eu gostei. E aqui também, né, por mais complexa que seja, né, difícil, tem. E eu acho isso muito legal, porque em muitos livros de fantasia, família assim não existe, sabe? A maioria dos personagens são órfãos, ou nunca conheceram os pais, sabe? Ou são super distantes, e isso foge muito da nossa realidade, né? Eu acho que tem que ter essa relação, seja ela mais próxima, bonita, seja ela complexa também, mas tem que ter. Pra mim, esse é um ponto, então, que soma muito. E outra coisa também é que essa personagem, né, que é a Violet, ela já foi chamada de inteligente mais de uma vez, sabe? Por mais fraca que ela seja, ela é chamada de uma pessoa inteligente. E eu gosto muito nas histórias quando a personagem prova que é inteligente, quando ela não é só chamada. Então eu estou atenta quanto a isso para saber se ela é inteligente ou não. Então, por enquanto, é isso. Espero que esse não seja só um vlog de decepções. Assim, então, quando eu avançar um pouco mais nessa leitura, eu volto aqui. Espero que não demore. Olá, pessoal! Olha só esse cenário magnífico que tá aqui. Tá meio barulhento, tá? Mas eu acho que o cenário acaba compensando. E eu vim então passar o meu aniversário no parque, que é assim um dos meus lugares favoritos, que eu sinto mais paz, assim, que eu recarrego as minhas energias. Então, se for para comemorar, eu quero comemorar assim do jeito que eu gosto, do jeito confortável. Então eu vim passar o dia aqui. Fiz ali umas gracinhas, uns docinhos. Eu fiz tudo assim pensando na minha hora favorita também, que é o pôr do sol, né? A Golden Hour, hora dourada. E a gente tá quase no pôr do sol, a gente olha que cenário magnífico lá atrás. Então, eu amei tudo, tava muito assim, muito gostoso e muito lindo. Achei que ficou do jeitinho que eu queria. E aí aproveitei para ler um pouquinho. E eu quero aproveitar então que eu estou aqui e esse cenário maravilhoso para atualizar vocês então sobre a leitura. E aí eu tô em meados do capítulo 3. Uma coisa que eu percebi, né, quando eu tava lendo, é que assim, na minha cabeça eu já li pra caramba, eu já li um monte e eu não saio dali dos 3, 4%. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Logo eu que gosto de calhamaço. Aí eu comecei a ficar preocupada porque eu, doida, coloquei esse livro na minha TBR e nem fui atrás pra saber quantas páginas tinham. Ele tem mais de 500 páginas, então se isso der certo, se isso se concluir aqui nesse vlog, vai ser o maior livro em inglês que eu li até agora. Então eu escutei um amém, amém. E aí, gente, eu entendi mais algumas coisas então dessa história. Eu acho que eu tô tão frustrada com o outro livro, que eu não quero mais falar sobre ele, que esse daqui tá parecendo muito interessante. Então eu entendi algumas coisas, né? Algumas coisas assim que foram bem interessantes, né? Essa personagem, ela tá assim se mostrando que ela é inteligente, como eu falei pra vocês. Ela teve ali algumas atitudes interessantes, quando ela teve que passar pelo teste que eu falei pra vocês, né? Que é tipo um parapeito, assim, que você tem que passar. É um lugar assim muito alto. Eles têm um lema aqui, já vou falar sobre isso.
Mas esse teste é um lugar que você passa, então, e não tem lugares assim pra você se segurar. Chove, é escorregadio, sabe? Às vezes tá úmido. E se você cair, você morre. E se você chega lá, então, você entra para o quadrante, então, dos riders, que são assim, quadrante dos cavaleiros ou pilotos. Isso que é muito legal, sabe? Eles tratam tudo assim como se fosse uma escola de pilotos mesmo, mas é uma escola para você aprender a montar dragões. Isso eu achei bem legal. Mas ela tem também uma fraqueza. Alguma coisa que quem está perto dela sabe. Ela é uma pessoa muito vulnerável e que talvez ela não vai conseguir por conta dessa fraqueza, dessa situação dela. Eu não consegui entender muito bem o que ela tem, porque a irmã dela protege muito ela e falou que por conta disso, que ela era fraca, que ela era isso, que ela era aquilo, ela não ia sobreviver lá. E agora ela encontrou um amigo também que ele fica assim chocado, né? E ele fala: "Não, você vai sair daqui agora, porque você não pode ficar aqui, porque você não vai conseguir, sabe? Você não vai sobreviver aqui, você não consegue". Então eu tô assim intrigada pra saber o que essa personagem tem e por que ela é vista dessa forma, então, pelas pessoas que são mais próximas. Aqui, nesses quadrantes, eles falam que ou você se forma ou você morre, não tem outra alternativa. Você não pode, por exemplo, mudar. Você se forma ou você morre. E outra coisa, todo Sorrengal é um cavaleiro. Sorrengal é o sobrenome da nossa protagonista. A mãe dela é uma cavaleira, né? É uma general. A irmã dela também é uma cavaleira, é mais velha que ela, né? E é uma cavaleira, assim, bem famosa, que tem bastante feitos, assim. E ela tinha também um irmão que morreu, eu acho que nessa guerra. Já teve, assim, uma abordagem sobre essa guerra, mas eu não consegui compreender muito bem o que tá rolando, por que tá rolando. Mas é uma guerra que já acontece já há algum tempo. Mas quando eu entender um pouco melhor sobre ela, eu também falo aqui pra vocês. Mais uma coisa que eu gostaria de falar é que eu estou sentindo cheirinho de triângulo amoroso. Ai, meu Deus, dê-me paciência. A gente tem aqui um personagem que é um amigo dela, que é o Den. Ele era amigo dela, mas ela já sentia alguma coisinha por ele antes, mas aí ele foi, então, pra essa escola. E agora ela chegou lá, ela reencontrou ele. Ele é essa pessoa, assim, que não acredita porque que ela tá lá. Então, e dá pra perceber que ela sente coisas a mais por ele, mas eu não sei se ela é correspondida. Mas eu acho que vai ser, tá, gente? E também tem um outro personagem, que é o Xaden, que é um personagem meio que rival, assim. São rivais de família. O pai dele é meio que tido como um traidor. E aí já sentia, assim, umas faíscas entre ela e esse tal de Xaden. Então tem essas duas situações que eu estou, assim, sem saber o que dizer. Eu acho que, assim, o triângulo amoroso, quando ele é bem trabalhado, eu não vejo nenhum problema. Mas na maioria das histórias, ele me irrita muito. Então, eu espero que não me irrite, porque eu já tô por aqui de irritação, sabe? E outra coisa interessante é que essa é uma história adulta, tá? Não é um YA. Então, a personagem, ela já tem 20 anos, o tom, assim, das conversas, dá pra perceber que é uma história mais adulta. E eu achei isso muito legal também. Então, é isso. São as coisas que eu pontuei. Agora eu vou ler mais um pouquinho, porque eu estou empolgada com essa leitura, pra entender, compreender as coisas. E eu volto, então, a falar pra vocês. Eu também tô lendo Tress. Eu tô falando pra caramba de Tress aqui pra vocês. Eu me arrependi, eu acho que eu deveria ter feito o vlog desse livro. Porque eu leio e eu quero muito comentar sobre eles. E eu vou guardando as coisas, assim, pra falar mais tarde na resenha. Mas é isso, essas são as leituras que eu estou fazendo. E quando eu ler um pouco mais, então, de Fourth Wing, eu volto aqui pra gente conversar. Um pouco precipitada, afinal são 15% lido. Mas toda vez que eu pego pra voltar nessa história, pra ler essa história, eu tenho um déjà vu, sabe, da Gisele de anos atrás, sabe? Parece que é uma história escrita há uns 6 anos. Então, se eu fosse ler essa história 6 anos atrás, eu ia estar achando o máximo. Agora eu tô achando um pouco antiquada, sabe? Tipo, parece que eu já vi isso em algum lugar antes, sabe? A parte dos dragões, assim, é o que tá me deixando mais interessada. Porque eu amo dragões, mas eu não cheguei ainda nelas. Mas, enfim, tô sentindo essa vibe quando eu pego pra ler.
Olá! Bom, faz uns dias que eu não faço aí uma atualização desse vlog, porque eu meio que fiz um desafio comigo mesma. Eu sei que esse vlog ele vai demorar bastante aí pra ir ao ar. Eu queria que ele fosse ao ar perto do meu aniversário, mas meu aniversário já passou. Então, o meu desafio foi ler até pelo menos os 35% pra poder voltar e fazer uma atualização. E eu li até quase, acho que 38%. E que bom que eu fiz isso, porque... Assim, gente, a gente precisa conversar seriamente sobre essa história. Vem cá, neném gostoso. Ó, gente, ó, você, olha. Cansou, nenê? Deixa de brincar, é? A última vez que eu falei aqui com vocês, né, que eu fiz só uma gravação rapidinho, eu tava achando tudo, assim, muito... meio ultrapassado, sabe? Meio caretinha. E eu falei, bom, eu acho que essa leitura não vai ser pra mim, talvez, né? Mas continuei ali, né? A essa altura do campeonato eu tô me divertindo, tá sendo uma leitura gostosinha. Então, o que eu falo pra vocês é, não criem expectativas. Se vocês não criarem tanta expectativa, eu acho que vocês podem curtir essa leitura, curtir o que ela tem a oferecer pra vocês. E como eu falei, é gostosinha, né? Mas assim, algumas coisas que eu preciso comentar com vocês, né? Porque... estamos aqui para isso. Eu acho que a parte da nostalgia funciona, porque esse é um livro com elementos que a gente já conhece, com um clima assim que a gente já conhece, aquele clima de competição, sabe? Aquele clima meio das distopias. Não é uma distopia, mas eu lembrei bastante das distopias. Mas assim, algumas inconsistências assim dessa história que eu posso citar é o seguinte, né? A gente tem aqui uma personagem que ela é tida como... Ai, não sei se tá fazendo barulhinho pra vocês, mas ele tá brincando com o microfone. A Violet, né? Ela é uma personagem que ela é tida como muito inteligente, mas eu não consigo ver essa inteligência, sabe, da personagem. Eu acho que ela faz algumas coisas até meio óbvias. É aquilo, né? Mostre, não fale. Então, eu acho que essa parte ainda tá devendo. Acho que ela é uma personagem super esforçada, isso sim, dá pra perceber que ela se esforça, ela quer ficar viva, ela quer sobreviver. Mas a parte, assim, da inteligência, eu fico meio, tipo, olha, você tá sendo burra fazendo isso. E parece que ninguém vê. Aí, é assim, sabe quando a autora, ela emburrece todos os personagens pra uma só personagem ela parecer inteligente? É isso que tá acontecendo aqui. Desenvolvimento de personagens. A Violet é uma personagem interessante, é uma personagem que ela é gostável. Tô curtindo o desenvolvimento dela, mas assim, de resto, os personagens, assim, são finos que nem papel, sabe? Não tem camadas, assim, principalmente os amigos dela, sabe? Tipo, eu não sei quais são as motivações dele. Fala uma coisa ou outra, mas é tudo muito superficial, né? E aí você conta nos dedos os personagens que são bem desenvolvidos. Eu já ia falar sobre isso e foi um dos motivos que eu me desafiei a ler um pouquinho mais, porque eu queria saber se era uma impressão minha ou se era isso daí mesmo. Tem um personagem que eu gosto muito, que é o Xaden, e eu espero que ele seja bem desenvolvido. Eu acho que vai ser, mas de resto, assim, tá deixando um pouco a desejar. Eu sou muito fã de dragões, gente. Sou muito cadelinha de dragões. Qualquer história que tem dragões, me dá aqui que eu vou ler. Muito feliz. E esse é o fator, então, que eu tava ansiosa. Demorou um pouquinho pra acontecer, mas tá acontecendo agora. E eu tô amando. Se alguém perguntar, você gostou? Sim, porque tem dragões. Tá sendo a minha parte favorita e eu tô curtindo muito, então essa parte. Então, por enquanto, é isso que eu posso falar pra vocês. Tô ali firme e forte, quase passando, então, da metade do livro. Agora eu vou me desafiar mais um pouquinho. Quando eu passar da metade, então, lá pelos 60%, eu sento de novo, então, pra fazer uma atualização pra vocês. Oi, gente, momento atualização. Eu cheguei no momento da leitura que eu fiquei um pouquinho irritada, mas calma que eu vou chegar lá. Eu falei pra vocês que quando eu passasse dos 60%, eu ia voltar aqui, né? Mas, enfim, eu estou nos 80 e tantos por cento. Primeiro que eu tô super me empenhando pra ler esse livro mais rápido, porque senão esse vlog vai durar um mês. Mas, assim, eu tô correndo mesmo, tô lendo sempre quando dá, tô me empenhando bastante. Mas assim, a história, ela ajudou bastante,
num determinado momento. Porque quando eu tava ali pelos 50, 60, 70%, né, quando eu falei que eu ia voltar, a história realmente estava funcionando e tava muito bom, sabe? E eu não consegui parar e eu falei, nossa, que legal, tal, e vou continuar. Mas aí a gente teve um deslize aí da história. Mas antes de falar sobre esse deslize que me deixou um pouco irritada, eu vou falar um pouco sobre o sistema de magia, porque eu acho que eu não falei, eu já fiz tanto take pra esse vlog que eu nem sei mais o que eu já falei e o que eu não falei, mas eu não lembro de ter falado. E é uma coisa que eu achei muito legal, porque, lógico, tá envolvido com os dragões, né? Aqui existem diversas iniciações, diversos testes, né? Começando pelo teste, então, do parapeito, que você precisa andar, você precisa sobreviver, né? E aí tem um outro teste aqui, que é o thrashing, que você precisa, então, ir pra um lugar, sobreviver a esse lugar, né? Porque tá rolando, tipo, jogos vorazes lá. E você é escolhido, então, por um dragão. Você não escolhe, você é escolhido por um dragão. E aí, quando você é escolhido, acontece um vínculo entre vocês, né? E você já começa a escutar a voz do dragão, assim, na sua cabeça. E aí, com o tempo, então, esse vínculo, ele se torna tão forte que o dragão, então, ele te dá poderes, né? E aí você canaliza esse poder e se você desenvolve, então, seu próprio poder, né? O poder, ele é diferente para cada pessoa, vai de acordo com o que tá lá no íntimo da pessoa, mas a intensidade, às vezes, ajuda de acordo com o dragão, né? Então, se é um dragão muito poderoso, você vai ter um poder X e você vai ser uma pessoa muito poderosa. Então, graças a esse poder que o seu dragão ele disponibiliza. Então, assim, sempre quando então você começa a se relacionar com o dragão, você consegue ter acesso a pequenos poderes, digamos assim. Então você consegue coisas simples como abrir uma porta, sabe, sem encostar nela, abrir uma maçaneta, fechar uma janela, empurrar alguns móveis, fazer coisas simples, mas tem também o seu sinete, que é aquele poder característico que você vai gerar por conta dessa conexão então com o seu dragão. E eu achei isso muito legal. Eu não sei se isso tem alguma outra história, mas eu nunca li. E eu falei, caramba, que interessante, faz muito sentido, né? Porque dragões são figuras, assim, lendárias e muito poderosas. E é legal ver esse tipo de poder que não tá só na força dele, sabe? Que ele consegue, então, disponibilizar outros tipos de poderes e que acontece esse vínculo, então, né? E essa foi uma das partes, então, que eu achei mais interessante. Eu gostaria muito entender mais sobre os dragões, sobre os tipos. Eu queria ir mais a fundo nisso. Eu queria que tivesse uma matéria, sabe, só sobre dragões para conhecer, então, todas as espécies, a história deles. Então, eu fico assim muito, muito, muito curiosa. Eu acho que existe um ponto que é positivo e negativo ao mesmo tempo dessa história, porque ela tá muito centrada ali, né, no quadrante Riders ali, né, para eles se tornarem, então, cavaleiros, naquela escola, e a gente não sabe muita coisa sobre o que acontece fora dali, né? Eu sei que acontece uma guerra há mais de 600 anos. Primeiro que eu sinto essa necessidade, eu queria saber o que tá acontecendo lá fora. Segundo que é compreensível, porque a gente sabe que tem um filtro para o que eles podem saber, o que eles podem discutir. Ali existe uma manipulação. Eu não sei se é só pro bem deles ou se é alguma coisa ali proposital, ainda não entendo muito sobre isso, mas quando eles entram então para essa escola, né, para esse quadrante, eles não podem, por exemplo, trocar mensagens com a família, trocar cartas. Então é para ser uma coisa muito imersiva assim para eles, e isso transmite então para quem tá lendo, né? Porque eu me sinto assim muito quase sufocada, o que acaba sendo então negativo para a leitura, mas é positivo para a construção, então, que eles estão colocando, né? E eu acho que isso vai ficar então para os próximos livros da autora. Quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse livro único, não sei porquê, mas aí eu já vi que a continuação vai sair ainda esse ano. Então, como eu já cheguei nos 80%, né, eu não sei se tem espaço para muita coisa além, né, que sai fora, então, dessa escola. Apesar de que é um livro grande, né, tem mais de 500 páginas, então tem coisa ainda aí para acontecer, né. E aí, o que me deixou irritada, né, é que lógico que essa história, ela é uma romantasia, uma história de fantasia com romance, ou melhor, né.
E eu já sabia disso, e é um romance que, a princípio, ele é desenvolvido bem aos pouquinhos. Eu falei, caramba, joia, amo isso. E aí vai lá sendo desenvolvido aos pouquinhos, tudo certinho. E eu falei, caramba, eu tô gostando desse romance. Eu não tô, assim, me incomodando com ele, né? Porque quase todos os romances, às vezes, me incomodam um pouco na história, né? E aí tá, até pouquinho tempo, sabe? Até ontem, antes de ontem, tava tudo perfeito, assim, maravilhoso, ok. Aí, o que acontece? A personagem principal, ela começa a ficar muito irritante, porque ela só pensa no personagem X. Nada mais faz sentido pra ela só pensa no personagem X. E ela começa a ficar com ciúmes, e ela começa a ficar, assim, super sufocando o personagem. Eu achei, assim, um absurdo. Eu falei, gente, eu odeio quando os ciúmes, ele é usado como demonstração de amor, sabe? Porque pra mim acontece completamente o contrário, é super broxante, e eu fiquei super broxada, e eu fiquei super desencantada com essa parte, assim, eu achei num absurdo as coisas que ela faz, e eu fiquei, assim, chateada de verdade, muito irritada. Ainda tem tempo de tentar recuperar, porque isso realmente me tirou fora do eixo. Ai, muita coisa foi por água abaixo com essas ações, assim, da protagonista, sabe? Mas eu espero que, a partir de agora, as coisas voltem pro eixo e as coisas melhorem, porque a gente tá na reta final dessa história. E esse é um livro que o plot dele é um plot muito simples, que é sobreviver, então, ao primeiro ano, que é o mais difícil, né, desse quadrante. Acho que é legal você com isso em mente. Não esperar, assim, grandes coisas, grandes reviravoltas, porque não tem. É uma história com elementos gostosinhos, sabe? Quem que não gosta de dragões? Tem um romance ali, sabe? Então, acho que vai com isso em mente, que é uma história bem simples, que talvez você pode gostar. Não surpreender, mas você pode gostar do que tá ali. Eu estava gostando, mas agora eu não tô mais. Mas vamos ver o que vai acontecer, então, daqui pra frente. Quando eu voltar, então, vai ser depois que eu terminar esse livro. Ufa, gente, estamos quase lá, estamos indo. Falta pouco agora. Até! Olá! Vamos finalizar este vlog ao som de um pagodinho ao fundo. Tá tendo alguma festa em algum lugar aqui perto, não sei onde é, mas o som tá muito alto. E eu tenho uma caixinha, então, pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar. Da Suma. E aí eu vou abrir, então, enquanto eu concluo a minha opinião sobre Fort Wing, então. E aí, nossa, parece que tem vários livros aqui. Sério? Acho que o primeiro ponto este é um vlog que deu certo e em algum momento eu vou postar ele sim. Acho que é isso que mais me deixa feliz, porque quando eu comecei ele, eu não sabia se realmente ia dar certo. Eu não ando postando muitos vlogs, mas eu acho que o formato tá voltando a funcionar, tanto pra mim, quanto pra quem assiste também. Eu acho que tá voltando a funcionar pros dois lados. O vlog de Nova super funcionou, super deu certo, então eu fiquei empolgada de novo com isso. E o segundo fator, então, era Fort Wing, que eu não sabia se eu ia conseguir dar conta. Então, por mais que demorou, né, deu quase um mês de vlog, gente, eu consegui. E eu tô feliz por isso. E eu acho que quem tem esse inglês mais travadinho como o meu, tenta pegar essa dica de tentar acompanhar. Eu não acompanhei sempre, mas eu sinto que quando eu acompanho junto com o audiobook, eu leio mais rápido, sabe? Então acho que deslancha um pouco mais a leitura, porque eu não fico presa a coisinhas pequenininhas, sabe? Que eu não entendo e tal. Flui bem mais rápido. Vou tentar, inclusive, deixar o meu código do Scribd aqui, se vocês quiserem, então, irem lá. Vocês têm 30 dias, então, de graça para usar essa plataforma. E tem muito audiobook legal. Bom, tem um livro aqui, meu Deus, que eu tô muito ansiosa. Olha aqui, primeiro veio então esse quadrinho, né, esse novo selo aqui da Suma HQ, então que eles começaram a lançar Lore Olympus, que é uma HQ que eu gosto, que eu tenho minhas ressalvas, mas eu gosto, e tem agora essa aqui que eu tô doida, esses mosquitinhos suportáveis. Sai daqui. E aqui, gente, eu tô muito, muito, muito curiosa. Inspirada em Frankenstein, M de Monstra, é uma graphic novel sobre fantasmas, identidade, família e o peso das expectativas. Tô muito curiosa! Tomara que seja legal. Vou ler em breve. Eu sei que eu tô devendo um vídeo, melhor, um episódio de podcast que super ficou de ladinho
aí conforme os últimos acontecimentos, né? Roda do Tempo voltando, aí teve Tecendo a Roda, teve Povo do Dragão, tiveram várias coisinhas aí. E eu não tive muito tempo pra me dedicar ao podcast, mas eu sei que eu tô devendo episódios e eu quero gravar episódios pra lá, né? E aí tem um aqui que é uma surpresa, mas também é mais uma HQ. Vou ter que abrir pra descobrir. Olha que legal, gente! A Queda do Patriarcado, combate ao machismo através dos séculos. Que legal. Gente, eu adoro essas histórias assim curtinhas. Ah, é um quadrinho. Olha, que lindo. Ai, gente, que legal. Ai, eu vou amar ler antes de dormir. E aí, gente, o mais esperado é ele. Ah, Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Gente, eu li um livro dela esse ano que foi O Fantasma de Cora, e foi muito divertidinho, muito gostoso, e eu me apaixonei pela escrita dela, e eu falei, eu quero ler tudo dela, e eu tô muito, muito curiosa, e tô escutando, assim, todo mundo falar muito bem desse livro. Ai, veio porta-copos, eles arrasam nos porta-copos, acho que todos que eu uso são da Suma. Eu não sei se eu vou fazer leitura coletiva desse aqui, eu ia fazer com o Clube do Audição Coletiva, mas a gente deu uma pausa. Se eu for ler, vai ser em setembro. Se eu não for ler com o clubinho, eu vou ler o quanto antes. E aí é isso, gente. Tô muito, muito, muito curiosa para esse livro. Então vamos lá, vamos concluir então a minha opinião sobre Fourth Wing. A história deu uma travada ali para mim, né, quando o romance começou a ficar chato, começou a ficar meio tóxico pra mim, sabe? Porque eu não gosto dessas coisas de ciúmes e de não acreditar na pessoa. A gente tem um personagem ali que fez inúmeras coisas interessantes, inúmeras coisas boas pra personagem, e ela desconfiava, assim, dele só porque ela queria escutar certas coisas da boca dele, mas às vezes você não precisa falar, né? Era só ver como ele agia. Então isso me deixou um pouco de saco cheio, e eu acho que esse estilo, assim, de história, sabe? Ai, entra numa escola e tem que fazer tal coisa e tal, e tem as provas. Eu já li tantas histórias desse estilo, e eu sei que em algum momento a história, ela fica um pouco monótona e ela pede por um plot twist. Então eu falei, bom, esse vai vir, e vai vir com respostas, porque eu preciso entender melhor como que esse mundo funciona, como é que essas guerras funcionam, porque eu não entendo nada ainda, né? Só sei da vida da personagem, e a personagem tava muito chata pra mim. Então eu sabia que em algum momento ia vir, só que veio assim muito no final do livro, sabe? Tipo, nos últimos, acho que 15%, 10% é que as coisas começaram a acontecer. E aí a história deu uma virada muito interessante. E essa virada, ela foi muito interessante mesmo, que eu acho que ela poderia ter vindo mais aos poucos, sabe? Acho que a autora, ela segurou demais, ela poderia ter deixado algumas coisas, ela deixou alguns vestígios, mas eu acho que não foi o suficiente. Ela deveria ter deixado mais pistas sobre o que estava para acontecer e deveria ter plantado a pulga atrás da orelha da personagem, porque não adianta nada nós, enquanto leitores, desconfiar das coisas, mas a personagem, tipo, tá lá e nem desconfia de nada. Eu acho que seria mais legal se ela trabalhasse melhor, assim, o que estava por vir. Mas eu gostei muito de como aconteceu. Foi, assim, algo bem... que me deixou meio com medo, sabe? Falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com esses personagens? E foi muito interessante, a gente teve ali um combate muito legal. Eu acho que... eu não sei se esse é o primeiro livro da autora, mas... não sei se esse é o primeiro livro da autora que teve um boom aí, mas eu gostei muito da forma como ela narra o livro como um todo, eu gostei da escrita, mas eu acho que a parte da batalha ainda pode melhorar mais, porque a maior parte dela, eu sinto que a personagem só tá assistindo e ela não está agindo, sabe? Eu fico, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? Ela está assistindo as outras pessoas, ela precisa fazer mais coisas. E o final me deixou mais um pouco de saco cheio, porque eu achei que foi tão meloso, e teve um melodrama ali que eu fiquei, tá bom, chega, não quero saber sobre isso. Eu quero saber sobre o universo, eu quero saber sobre os dragões. E nesse livro tem dragões maravilhosos, eu amo eles. Saldo final, eu acho que eu dou 3,5 estrelas para esse livro. 3,5 estrelas. Eu acho que 4 estrelas seria um total absurdo. E 3 estrelas, eu acho que é um livro ok. Mas eu acho que esse é um livro ok, mas com alguns picos muito interessantes, sabe? Sobre a hype, eu acho que eu entendo
sabe? O porquê dela, porque esse é um livro com elementos muito gostosos. Tem ali uma escola, uma competição, tem dragões, gente. É o meu motivo. Tem um romance que é muito presente nessa história. Tem bons personagens. A protagonista, ela é uma boa personagem, embora seja chata em alguns momentos, né? O seu par romântico também é um bom personagem. Os outros ficam devendo, né? Como eu falei pra vocês, eles não são muito bem trabalhados, mas ainda assim. Então, eu acho que eu entendo o motivo do hype, mas a nota dele, quando eu vou lá no Goodreads, por exemplo, eu vi que a nota dele acho que é 4,65, alguma coisa assim, não sei se ainda é a mesma nota, mas eu já acho um pouco de exagero. Mas ao mesmo tempo depende, né? Sobretudo é um livro muito gostosinho e muito divertido em algumas partes. E se essas partes não te irritarem como me irritou, então pode ser que você fala, caramba, que uau, que livro gostoso, quero mais. E aí você dá uma nota alta. Mas, enfim, acho que é isso. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Ela foi muito diferente de Era Uma Vez com o Coração Partido, que partiu meu coração, porque eu queria muito ter gostado dessa história. Mas então a gente encerra esse vlog com esse saldo. Uma leitura que não foi tão boa e outra que foi super divertida. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Espero que esse vlog não fique tão grande. E me contem nos comentários, então, o que vocês acharam, então, dessas leituras, se vocês já leram, se vocês querem ler também. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!